Boa tarde, pessoas. Vamos ligando aqui, colocando as informações. Sejam bem-vindos, boa tarde. Estamos começando mais um cafezinho produtivo. Esse projeto querido que eu, a Fanny e a Carol estamos desenvolvendo com essas lives de toda quarta-feira com os amigos, ou não amigos também, da produção. E pra gente ver se consegue lidar melhor, não só com esse momento de pandemia, mas com algumas questões da nossa profissão também, né? Um dos feedbacks que a gente tem recebido, que eu estou achando muito legal, é que é quase terapêutico, assim, ou terapêutico, por assim dizer, porque desde a pessoa escrever sobre a sua história até falar sobre ela, ainda mais para quem está acostumado a sempre ficar de trás dos palcos, né? Tem sido muito importante também nesse momento. E hoje, dia 8 de julho, o tema do bate-papo é coordenação de site, que não é relativo à internet, mas a gente vai explicar hoje exatamente o que é isso. Mas, resumidamente, se refere a tudo que acontece ou precisa acontecer no local do evento, para viabilizar esse mesmo evento, né? Então, todos os detalhes ou uma visão macro assim, precisam ser operadas por esse profissional que faz a coordenação de site. Hoje aqui a gente tem um maestro e tanto, né, já que a gente falou em orquestra, que atua desde 98 na área, já fez acontecer grandes eventos como o Planeta Terra, SW1, Máximos Festival, Jogos Pan-Americanos. Tenho que ter uma colinha aqui, gente, porque é muita coisa. Fórmula Indy, incontáveis shows e turnês internacionais de grande porte. Ele é especializado na área técnica e produção executiva, mas já trabalhou em todos os setores do evento e com isso ele consegue ter essa visão macro que eu mencionei para um planejamento amplo e liderança segura. Então, com vocês aqui, vou chamar Marcelo Falcão. Onde está você? Me aceita, hein, Falcão? Aê! Bem-vindo! Hello! E Como aí, estamos? Ari, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Falcão, já vou começar assim, já fazendo a primeira pergunta, que a gente tem costume de começar pelo começo aqui. Então, você nos contou na sua mini bio que você começou, você fez faculdade, né, de comércio exterior, de administração com comércio exterior, e aí a pergunta que não quer calar é como você chegou na produção, assim, como que você começou? Eu iniciei, na verdade, eu fiz faculdade de comércio exterior, administração e comércio exterior, e fui trabalhar na área. Fiquei na área por 4 anos em banco, trabalhei no Banco Real, trabalhei no Banco Santander. Ao mesmo tempo, eu já comecei a curtir a música eletrônica, porque em 94, quando eu morei nos Estados Unidos, era o início dessa música eletrônica. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar juntando, sei lá, 6 ou 7 amigos, que eram os sócios na época, para fazer uma rave que a gente criou que chamava Psycho Garden. Aí nessa rave já era o início de produção da minha vida e eu não sabia. Então a gente levava um gerador, levava uma tomada para o meio do mato e fazia o negócio acontecer, o bar, mas era tudo muito amador, né? A gente usava um geradorzinho de 5 kVAs. Hoje um show não funciona com um gerador de no mínimo 2 de 500 kVAs. Então, já era um negócio assim, que era, tocava o grave, o gerador fazia era uma coisa assim, meio bem amadora. E aí, de 98 a 2002, eu fiquei nesse mundo de raves. A rave foi crescendo, né? Ela começou com, sei lá, 700 pessoas. A primeira tinha 300 pessoas, muito amigos só, e amigos dos amigos. Aí ela foi crescendo um pouco, aí foi para 4 mil pessoas, aí foi para 7 mil pessoas, e aí de repente a gente estava com uma rave de 12 mil pessoas. Então eu já estava nessa coisa de produção, como que acessa as pessoas, como que o bar funciona, como que é essa galera, conseguir coordenar essa galera que
essas, né, um âmbito muito amador na época, não tinha muitas leis, e então a gente sofria muito com a polícia por causa das drogas e tal, que era um negócio mais complicado. Aí, em 2003, eu entrei no show business de verdade, e minha primeira turnê foi. Não, eu antes de fazer a primeira turnê, eu fiz alguns shows, porque o Tan, que é o irmão do Luiz Gustavo Fonseca, ele era coordenador do DA da FAAP, e a gente fazia alguns eventos para a FAAP, que eram o Show pela Vida, que foi com o Rapa, e eu tive também alguns outros com D2 e tal. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu trabalhava nessa época na Transe, que ainda era uma empresa do João Paulo Fonseca, Fedato e mais algumas pessoas, a Magra que está aí e o Caíto já trabalhavam junto com a gente, então a gente já era um mini grupo naquela época. E aí Uhum. começamos a evoluir. O João Paulo virou sócio da WA, que era o William Krumfli, que depois teve diversos nomes, né? Teve Mondo, Move e Eventpro, sei lá, teve vários nomes. E aí, mais o meu primeira turnê internacional foi 2005, acho que 2005, que foi o George Benson. Então, eu não falava inglês desde 94, então foi assim um negócio meio, nossa, os caras falando inglês comigo, um monte de linguagem de rádio que eu falava, meu, o que que esses caras estão falando? E aí eu Uhum. fui evoluindo e trabalhando em todas as áreas. Então eu trabalhei no acesso, eu trabalhei no posto médico, eu trabalhei coordenando segurança, eu trabalhei com a Fabi Lian, como tour manager, eu como tour assistant, como várias meninas que estão aqui no call, vocês, né, a Carol, a Fanny, e aí comecei a evoluir mais porque o Nico me pegou como um filho. O Nico é um produtor técnico old school aí, que está há muitos anos no mercado. Por eu falar inglês, ele me adotou e falou: não, não, peraí, que você vai comigo. Só que eu não cabia dentro da técnica só, porque como eu tinha trabalhado todas as áreas do evento, a minha visão era um pouco maior e eu falava, cara, não sei, eu não me sentia tão bem trabalhando só com a técnica. E aí Uhum. comecei a ir para o lado da produção de site, da produção de site eu fui para a produção de executivo. Então a produção de site, como você estava explicando, que não é nenhum site, nenhum Entendi. web, não tem nada a ver. O site é o local que se vai fazer o evento, aonde você pensa onde você vai colocar o palco, onde você vai colocar o bar, o fluxo das pessoas, por onde que ela vai entrar, por onde que ela vai sair, como é a rota de fuga dessas pessoas, aonde vai se colocar os geradores para não passar cabo no público. Então você tem que pensar se você vai colocar um bar aqui, esse gerador ele vai atender esse bar e vai de repente atender o camarim. Então, todos esses cabos, eles estão escondidos por trás da estrutura, então uma coisa que para ninguém pisar, então a gente usa os passacabos, né, que é onde você coloca os cabos dentro. Então, o site é uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo, para mim, é muito simples, porque não sei, eu curti por ter trabalhado em todas as áreas, foi uma coisa muito simples para mim. Então, eu tenho como cobrar as pessoas de uma forma coerente, né? De tipo falar, não, mas me explica o porquê que você quer fazer dessa forma, que são as pessoas que estão sempre abaixo de mim. Então, eu sempre dei essa oportunidade. Você já trabalhou comigo, você sabe como é que eu trabalho. Eu deixo as pessoas darem o pitaco e falar, cara, eu acho que vai funcionar melhor assim. E maioria das vezes eu concordo, porque são pessoas que estão específicas em Especialidade. cada área, né? Então você acaba que fica mais simples eu escutar, entender e falar, não, vamos fazer assim, porque eu acho que o seu jeito é muito mais coerente do que eu estava pensando, porque eu não sou dono da razão, acho que por isso até que eu cresci nesse mercado,
né? Foi mais simples para mim, porque eu escuto as pessoas, tento debater em alguma forma como seria o melhor formato para a gente trabalhar. Eu sempre tenho pessoas abaixo de mim que, sei lá, eu tenho uma facilidade de enxergar nas pessoas o que ela é melhor. Então eu dou oportunidade para essa pessoa e depois falo, cara, ele não funciona no camarim. Essa é uma pessoa que funciona melhor com acesso, porque ele tem um dom de conversar com as pessoas e ter um discernimento, né? Não ir lá e falar não, porque o não não existe. Você sempre, na produção, se você fala um não, você está completamente errado. Você tem que ter esse discernimento de falar, pera, vamos pensar de uma forma que possa acontecer. Mas, a maioria das vezes, tudo tem custo. Então, esse custo que é o problema. Então, você fala, não, tem como resolver, mas existe um custo. Aí você vai lá, busca esse custo, custa R$ 3.000 para fazer isso. Normalmente, se é um evento corporativo ou alguma coisa assim, as pessoas já vai cortar, porque é um custo que a gente não estava contando, tal. Mas tem vezes que sem aquele custo não vai acontecer, né? Então é uma coisa que tem que se pensar e tem que se trabalhar. E as agências hoje, na verdade, eu estou com 47 anos hoje. Então, eu acabo pegando um gerente de marketing ou um gerente de produção que tem 20, 25 anos. E eu escuto, coloco meus argumentos, se ele quiser ir no meu argumento, sim ou não. Então, é uma coisa que é muito de cada um. Isso acaba gerando diversos problemas, porque você vai lá, você coloca, vai funcionar assim, se você fizer assim, assim, assado. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Se tiver um problema lá na frente, você avisou. Você falou, não, ó, para esse acesso funcionar, a gente precisa ter 30 catracas, porque normalmente é 600 pessoas por catraca por hora. Então, você fala, ó, a gente vai ter 20.000 pessoas, eu preciso de tantas catracas. Aí o cara vai e fala, não, eu não tenho dinheiro para colocar todas essas catracas. Eu falei, então vai gerar fila, o seu público vai ser prejudicado. Então, é esse tipo de discernimento que você vai aprendendo ao longo dos anos. E a coordenação de site é isso, é você ouvir, entender, pensar nessa planta junto com o seu arquiteto e as pessoas da sua equipe. Então, eu sempre tenho um coordenador de site. Quando eu estou na produção executiva, eu tenho um coordenador de site, que normalmente é o Caíto, que é meu sócio, que está também muito acostumado a fazer isso. Aí eu tenho um coordenador de acesso, eu tenho um coordenador de backstage, e tudo isso tem que ser todo mundo linkado junto para que isso funcione. Porque não adianta o coordenador de backstage pensar só no mundo dele. Isso que eu falo. É por isso que eu falo que, como eu trabalhei em todas as áreas, eu escuto por causa disso. Porque não adianta eu falar, eu vou botar meu caminhão na doca, porque eu sou da técnica, e não vai conseguir passar o artista. Então, se esse raciocínio não for em conjunto, não vai funcionar. Então, eu acho que o site é muito isso que eu falei, é um grupo de pessoas pensando que um site funcione, né? Desde do cara saindo do metrô, acessando o nosso evento, acessando todas as dependências do nosso evento, como que esse cara, sei lá, alguém passou mal, como que a ambulância vai sair. Esse é um ponto crucial, porque se a ambulância tiver que sair no meio do público, não vai sair. Então você tem que ter uma rota de fuga para essa ambulância, saber qual que é o hospital mais perto para essa ambulância chegar. Os nossos seguranças têm que estar atentos, porque vai ter que abrir o portão para essa ambulância sair. Então, é isso. O site é um conjunto de pessoas que fazem uma planta funcionar. Não adianta eu te falar, vai ser dessa forma. Não vai ser. Porque precisa de uma ajuda de todas as pessoas que estão trabalhando no evento, né? Exato. Falcão, aproveitando que assim, a gente teve uma introdução muito completa assim, de tudo que envolve, desde o site, desde a produção executiva, inclusive, né?
E aí eu tenho algumas, eu vou separar em blocos, assim, tudo que você Tá falou bom? para aprofundar um pouco. Primeiro, a gente tem percebido também que é muito comum entre os produtores essa passagem por diversas áreas. Não todos, alguns já chegam já se especializando, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, né? E é muito bom Uhum. isso ter pessoas gabaritadas para as funções. E tem essa fluência, assim, também de passar por várias áreas, e isso fazer com que você consiga gerir aquele projeto, aquele evento de uma forma muito maior, assim. E aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Que você passou por diversas áreas e também diversos tipos de evento. Então, tipo, desde esportivo a Fórmula Indy, né? Isso, E isso. Pan-Americanos, e rave, festival, e show, e avião. Então, me conta um pouco dessas diferenças, assim, porque na base, É, produção é produção, mas nas cada especificidades diferem. cada evento tem sua especificidade. Então, tipo, o que é que acontece? Vamos dar um exemplo. O corporativo eu não participo muito, eu não sou é mais o Quintela, que é meu sócio, que alguns conhecem que estão assistindo a live aqui, que é mais específico no corporativo. O corporativo que eu faço acaba envolvendo muito show porque é o meu expertise. Eu Tá. caí nessa parte de show e ficou sendo meu expertise porque eu já fiz diversos shows em todas as áreas e todos os tipos sei lá, de festival, de show que envolve música. Mas quando eu caí em outros eventos, como o Pan-Americano eu era FIFA, então era uma outra posição. Eu recebia o prefeito, eu recebia todos os órgãos públicos que vinham conversar comigo e eu sendo FIFA. Então eu estava numa posição que eu produzia, porque eu era o dono, né, do evento, que era a Copa do Mundo, Tá. mas ao mesmo tempo eu dependia de diversas pessoas que não estão acostumadas a trabalhar comigo. Aí quando eu caí numa Fórmula Indy, eu tinha a Audiobiz como técnica e a gente coordenava todo o site, toda a montagem. Então a gente recebia um rider do gringo que eu tenho um local que é o No Man's Land. O que é o No Man's Land? São tudo coisas que eu fui aprendendo com o evento, que isso acontece normalmente. Então, No Man's Land era uma área que era entre a arquibancada e a pista. Para caso ocorra um acidente, é uma área que não poderia ter ninguém, por isso que é No Man's Land. Então, Uhum. são detalhes que você vai aprendendo com cada evento. Então, quando eu caí nos Jogos Pan-Americanos, a gente cuidava do hipismo, cuidava do pentatlo moderno, cuidava do hóquei sobre grama, do arco e flecha, e tinha mais uma, não lembro qual que era a outra. Então, cada um tinha um detalhe que a gente tinha que aprender, que aprendemos com o evento. Então, a gente ficou montando 7 meses montando. Acho que foi o maior tempo de montagem que eu tive na minha vida, foi os Jogos Pan-Americanos, porque a gente pegou do ponto zero, então estava acontecendo muita obra, então tinha local que eu tinha que montar, eu era o overlay. O overlay são as estruturas móveis que entram. Então, é tenda, piso, octanorme, elétrica, água, tudo o que a gente precisava fazer para esse evento funcionar. Então, o que acontece? Quando você chegava na parte do hipismo, o hipismo a gente tinha um rodolúvio. O que é um rodolúvio? Era um local que você passava com o carro para limpar o pneu, que hoje até é uma realidade por causa da pandemia aí, né? Que você limpa o seu pé num produto para entrar no local, que porque qualquer doença, os cavalos eles morrem muito fácil, né? Eles são muito frágeis. Então, o que acontece? A gente tinha que aprender com o hipismo. Então, chegavam cavalos de US$ 100.000, cavalos de US$ 200.000 do Canadá, e vários detalhes, você não podia entrar com comida no site. A gente teve um evento teste que um cavalo mordeu uma árvore, tomou, sei lá, 100 picadas e morreu, e o cavalo era um cavalo milionário. Então são detalhes que você vai aprendendo com o evento. É difícil eu te falar aqui, como que é esse evento, como que é aquele evento. O show é o show,
vou ter Uhum. sempre algum problema novo, mas é um show. O hipismo era um negócio completamente novo. O arco e flecha tinha que cercar, tinha toda uma área porque alguém pode tomar uma flechada, então era uma outra coisa. Aí tinha o pentátulo moderno, que era tiro, aí depois o cara subia no cavalo, fazia natação e terminava na corrida. Então, é outro tipo de evento também. Então, é, é difícil eu te falar de cada evento, porque cada Sim. evento, mesmo no show, você tem uma novidade. Você está acostumado a trabalhar também com artistas. Sei lá, o cara entrou no camarim e tomou um choque. Aí o outro entrou no camarim e queimou a luz. Sei lá, cada evento você tem um problema novo e toda vez você está aprendendo, né? Com certeza. E assim, uma das questões que a gente ia perguntar, mas você até já respondeu, é que de quem que é a função do coordenação de site na produção, né? Então ele está linkado à produção executiva, né? Que é O quem produtor, vai. você tem o produtor executivo, aí você Uhum. tem uma equipe embaixo. O mais importante é o site manager, né? Você falando em inglês assim. Então seria um production manager, um site manager. Aí você tem todas as outras áreas do evento, mas acho que as primeiras pessoas a estarem ligadas é o produtor executivo e o site manager para começar a ideia da planta. Aí você começa a agregar as pessoas. Ó, eu Já preciso de um aproveita, coordenador de. já aproveita e conta aí como é que você monta essa equipe, que isso é bem interessante também de saber. Normalmente é assim. Hoje, como eu tenho a Prod For You somos em 4 pessoas. Então, o Caíto é mais especializado na parte de site. Então, Tá. ele é um cara que vai contar quanto a gente precisa de fechamento, quanto a gente precisa de tenda, quanto a gente precisa de piso, quanto que a gente precisa. É um cara que é mais completo nessa área. Aí a Tá. gente tem a Estela, que é o administrativo da história toda. Então a gente agrega a Estela, ela vai acompanhar todas as planilhas, mas a Estela também faz o papel de executivo, como o Caíto também faz o papel de executivo. E aí o Quintela, normalmente, ou ele é o executivo, ou ele está cuidando dos patrocinadores, porque ele está mais acostumado com o corporativo. Então, a entrega de marca, a visualização da marca do cara, aonde pode, aonde não pode. De qualquer forma, ele nem gosta muito de fazer essa função, ele está aí vendo essa live e já deve estar dando risada, porque é uma função que é chata, né? Porque você está ligado ao patrocinador, você tem que atender e ao mesmo tempo tem coisa que não é possível atender. Então Sim, você tem que saber como falar, né? Não é chegar e falar, não, não vai ter essa marca aí porque não pode. Mas não pode por quê? Então, é o jeito de conduzir e falar. Essa montagem de equipe, muitos falam, você é nepotismo, você só. Não é que é nepotismo, são pessoas que eu confio em cada área, que eu já estou exato. acostumado a trabalhar. Não que eu não dê oportunidade para as outras pessoas, mas, tipo assim, essas pessoas que estão acostumadas comigo acabam dando oportunidades para outras pessoas que de repente eu vou falar, cara, tem uma menina que estava com a Ariela que eu acho que ela trabalha muito bem. Como aconteceu com você, como aconteceu com a Fanny, que Uhum. foram pessoas que eu falei, putz, chama a Ariela, que a Ariela, ela se deu bem nessa área. Ela pode, de repente, assumir o credenciamento porque a Magra está fazendo um outro evento. Então, você vai Uhum. conhecendo as pessoas, né? Então, você vai... A oportunidade acaba vindo desse grupo, que são mais ou menos 10 pessoas que estão abaixo de um produtor executivo, que vão trazer mais tantas pessoas, que acabam trazendo outras pessoas, e aí você chega numa equipe, né? Sim. Completa, né? Então é mais ou menos isso. É. E aí também essa questão, como você lida assim, tipo, você tem, obviamente, você ouve todo mundo, dá oportunidade para as pessoas darem a visão delas também, mas
a liderança consiste em saber ouvir, mas também saber a hora de dizer aqui, ó, gente, Sim, essa é a sim. direção, né? Então, direcionar bem Tipo, as eu não pessoas. concordo com, sei lá, com alguma coisa que você falou. Se você tiver argumentos de falar para mim que sim, eu consigo fazer dessa forma, vamos do meu jeito, e eu vou confiar na pessoa, porque nesse mundo, se você não tiver confiança nas pessoas que estiverem trabalhando com você, o evento não vai acontecer. E Então, também você tem que dar, né, a oportunidade da pessoa mostrar o trabalho dela, né? Então, normalmente é assim, né, que acontece. E também essa coisa da confiança, de você ter uma equipe muito unida, assim, digamos, né, que se comunique e tudo mais, é um dos fatores importantes também para que você não tenha desgaste emocional, né? Porque você tem que gerenciar Exato. o evento, tem que gerenciar os humores das pessoas, porque o líder faz isso, ele tem que motivar, ele tem que estar sempre dando um exemplo, digamos assim. Mas isso, Então, isso eu é queria. também. É uma coisa assim, Ariela. O... Eu já fui um centralizador louco, né? Tipo, eu tive um infarte no SWU por essa loucura que eu era centralizador, não confiava nas pessoas. Então é Uhum. um aprendizado, né? É uma coisa que você vai com a idade e com a experiência, que você fala, cara, eu preciso parar, almoçar, eu tenho que ter meu horário de almoço, uma horinha de almoço, o mundo não vai acabar. É, Hoje você tem o WhatsApp, você tem essa coisa que a comunicação é muito rápida e o cliente está no seu pé 24 horas, mas você tem que fazer de uma forma que você regre o seu dia na produção, parar para almoçar, ir lá e falar, não, pera, desculpa, meu, parei, desliga o rádio um pouquinho, tô aqui, ó, tô falando com vocês, eu desliguei o rádio, por quê? Porque eu tô em evento também, só que você tem o seu tempo, não é? Não acabar, não vai acabar o mundo se você parar uma horinha, 20 minutos, 30 minutos para comer ou para fazer qualquer coisa. Você Ou tem para que ir no se banheiro, para regrar também. dormir, né? Exato, Sim, mas com você no certeza. começo da produção, você quer mostrar serviço, você quer mostrar que você sabe, e você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso pode te dar um infarte que nem para mim. Então, acho que a minha virada profissional foi 2010, quando eu tive um infarte no SWU, por estresse, fumava louco, sem dormir, muito estresse, era um festival muito complicado. E aí eu acho que Arrancada do ali eu ano, né? Exato. E ali eu acho que foi a minha virada. Foi ali que eu Aham. comecei a delegar mais. Então, quando eu comecei a delegar mais, foi a hora que eu comecei a crescer profissionalmente. Não que eu não estava crescendo nesse tempo todo, mas eu acho que ali foi o. Sabe, que eu comecei a falar, não, me explica, o que você acha que a gente pode mudar? O que você acha? Comecei a perguntar para as pessoas, entender, escutar. Não que eu não escutava antes, eu até escutava, mas eu falava, não, peraí, eu vou fazer do meu jeito que eu sei que vai dar certo, Uhum. sabe? E na verdade poderia dar errado, porque eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão. E se tiver um produtor executivo que fala, vai ser assim porque é assim, né? Vai dar errado o evento. Porque É. você tem que dar oportunidade e escutar as pessoas. Então, eu acho que o grande lance é esse, você ter, tá aí a May, que tá aí no call com a gente aí. A May foi, eu dei a oportunidade para ela entrar no nosso projeto do Máximos, porque ninguém entendia de como que ia É. ser o cashless. E a May já tinha feito um processo no Tomorrowland que eu falei, cara, May, por favor, vem para cá, vamos conversar. E é esse tipo de oportunidade. Eu não sou dono da verdade e eu não vou conseguir fazer o trabalho de uma pessoa que é específica naquela área. Então, Sim. por isso que você tem que escutar e ser um. Eu sempre fui um cara acessível pra caramba, né? Então, se a pessoa tem como vir até falar, Falcão, posso conversar com você? Eu falo, lógico, vamos aí. Aí vai abrir a planta e vai falar, cara, eu acho que isso aqui não vai rolar, porque se o carro passar aqui, vai misturar com o público e vai dar um problema sério. Então aí eu falo, não, beleza,
concordo com você, mas putz, aqui, desse outro jeito que você está querendo, vai ser um pouco mais complicado. Vamos tentar achar um meio termo? Então, é esse tipo de. Você tem que dar abertura para as pessoas, né? E ser acessível às pessoas, porque é isso. Qualquer cara da limpeza, se quiser conversar comigo, ou o, sei lá, o produtor mais, ou o diretor, ou o CEO da empresa, eu vou dar abertura, vou escutar e vou concordar ou não, entendeu? Sim. É muito isso, né? Eu acho que a produção em si é isso, é um grupo de pessoas que vão fazer o negócio funcionar. Não adianta ser um líder só. Ser líder é escutar também, né? Eu sou um bom líder por isso, que eu escuto e negocio e gerencio e tento chegar num consenso junto com as pessoas, né? Total. Falcão, a gente está se encaminhando já para os finalmente. Queria abrir para você, se você quiser dar um recado, fazer um jabazinho aí dos seus projetos paralelos, ou até isso tudo que você falou agora é uma maneira também de lidar com esse momento de incerteza que a gente está tendo, né? Porque a gente não tem Exato. controle. Não adianta você querer Eu uma agora estou empresa no de um jeito que Allianz, ela né? não é, né? Eu tô num processo aqui dentro do Allianz que chama Arena Sessions, né? Então aqui a gente está tendo shows, a gente está tendo filmes, é um drive-in, só que dentro de um estádio. Só que a estrutura que foi montada, ela atende tanto um show, como atende um drive-in, como atende, desculpa, um drive-in, um filme, como atende um talk, que a gente teve Maurício Meirelles. Então também a gente está se redescobrindo, né? Porque você não deixar a pessoa sair do carro é uma coisa estranha. A pessoa entra em pânico, ela tem que entrar no WhatsApp para falar, eu quero ir no banheiro. Sabe? Nossa, São sim. aprendizados que a gente está tendo agora na pandemia, que é um outro tipo de evento, um outro tipo de raciocínio. O próprio artista, o primeiro show que a gente teve foi o Jota Quest. O cara não sabia nem como falar com o público, sabe? Então Então, existe difícil. foi uma coisa, sabe, que o cara, até ele se soltar no palco foi na segunda música. Então, que ele falou, cara, todo mundo que está feliz, toca a buzina ou dá o farol para mim, porque eu não estou sabendo lidar com isso. E aí depois foi o Maurício Meirelles, que é um cara que também sempre é intimista, né? Porque você está dentro de um teatro, 1.000 pessoas, e a gente tinha 1.000 pessoas aqui para ele, só que cada um no seu carro. Então o que, que ele fez? Ele criou uma interação que ele botou no telão um Zoom, entrou 300 pessoas e ele começou a conversar com as pessoas pelo Zoom. Então, é esse tipo de coisas novas que estão surgindo, tecnologias novas, não que o Zoom seja uma tecnologia nova, mas para usar com o Sim. público é um Uhum. jeito novo. Então, eu acho que Jabá, eu acho que eu não preciso. A Prod For You é uma empresa que a gente está atendendo aí desde 2014. Eu estou aqui me redescobrindo. Como você sabe, eu abri uma loja em casa para gerar uma renda a mais, porque a gente estava 101 dias sem fazer nada. Sim. Isso, a maioria das pessoas que entraram nessa live também estão passando por isso. Eu vi a Débora aí também, que está trabalhando com a gente aqui no Allianz e criou um projeto para ajudar essas pessoas, como a Marina Totti, que também está aí, que também criou um outro projeto para ajudar pessoas do nosso ramo. Então, eu acho que uma coisa boa dessa pandemia foi que muitas pessoas que não se falavam começaram a se falar, pessoas do mesma área, né, começaram a se conversar e se ajudar, né, Sim. porque você não tem, né? Tipo, a gente está falando de, sei lá, 3.000 pessoas de bar, sei lá, 2.000 e poucas pessoas de segurança e limpeza, que tinham um ano lindo, que era 2020, e de repente acabou isso, né? A gente Sim. está começando a voltar agora de uma forma com 30% de público, e então eu acho que
é uma nova forma, não que seja o que eles falam toda hora, o new normal, mas o new Né? normal é uma, sei lá, é uma palavra, primeiro, saber o futuro, ninguém sabe, então a gente está se redescobrindo de formas inteligentes, produção é isso. Vários amigos aí, um criando comida, o outro pão de queijo, o outro sopa, o outro trazendo o pinhão do interior. Então, são pessoas que são de produção. A produção é isso, é você se redescobrir, fazer coisas novas e não deixar a peteca cair, né? Tipo, É, pensar para cima que vai dar certo e novas tecnologias. Ontem eu conversei com vocês sobre essas novas tecnologias que eu acho que tem que ser usada, né, no nosso dia a dia. E Instagram, sei lá, YouTube, sei lá, tanta coisa que está acontecendo. Bom, então eu agradeço muito a tua participação. Sei que você tem que receber questões aí daqui a pouco. Queria avisar que amanhã a gente tem o nosso clássico já playlist. O tema desse mês são fornecedores. Então, os fornecedores que são sempre nossos parceiros estão botando para quebrar nessas músicas. Na sexta, a gente tem o Productionary. Se vocês tiverem dúvidas com alguns termos da produção, que muitas vezes a gente usa em inglês, português e tal. No sábado tem uma live extra, onde a Fanny vai falar com o Tessuto. Então, a gente começou falando de eletrônico, então vamos para esse mundo das festas, assim, descobrir um pouco mais, sábado, 1h30. E agradecer muito, Falcão, pela tua história, por tudo que você contou aqui. Eu acho que dava pra gente ficar 3 dias conversando, se Não, desse. tem, Mas tem a gente tem que bastante seguir a vida assunto ali. Ó. também, né? Não, Então mas tá, eu muito estou em obrigada. evento aqui, graças a Deus, trabalhando. Eu sei que muitos não estão, mas a gente está tentando sempre colocar pessoas para começar a inserir e voltar nesse mundo que é o nosso mundo, né? Que a gente tanto gosta. Bom, E parabéns Ari, para a Estela, eu vi que é obrigado. aniversário dela aí Ah, também. é. Parabéns, Parabéns. Estela! Ah, então é isso, Ari. Obrigado pela Tá bom. oportunidade. Quando precisar, você sabe, estou sempre aí. Dou share do projeto de vocês, que eu acho muito legal, né? Cada um falar um pouco da sua área para abrir um pouco a mente das pessoas. E precisou, a gente está aí Valeu. sempre. É bom, né? A gente tá sempre na correria, aqui a gente tem um tempinho pelo menos para conhecer a história do outro, que muita gente nem sabe, né? Então tá, gente, Exato. valeu, obrigada, beijo para todo mundo e até sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.